Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 149. Bzzz. Um enxame de abelhas desceu do céu e se uniu na palma de Surro. Era a rainha abelha Arsha. No momento em que apareceu, colocou uma mão sobre o peito, fez uma leve reverência e o cumprimentou. Faz tempo, Sung Surro. Como você está? Você está menor. Ao ouvir isso, Arsha sorriu amargamente e respondeu. Sim. Meu corpo principal já deixou esta vila. Atualmente, Arsha flutuava diante de Surro, do tamanho de uma boneca. Isso é apenas um clone que criei reunindo as abelhas batedoras restantes. Batedoras? Kiik! Então você realmente estava em conluio com o clã dos espíritos demoníacos. Beru imediatamente agarrou a cintura de Arsha com suas garras fortes. Por causa de seu tamanho diminuto, Beru parecia enorme em comparação. Intimidada pela aura feroz da formiga sombra, Arsha respondeu apressadamente. Não, eu considerei por um tempo, mas nos separamos recentemente porque nossos objetivos não se alinhavam. Se separaram? Sim. Eu não tinha a menor intenção de ser hostil com você, Sung Surro. O quê? Você é uma das crias de Keresha? Os olhos de Ezil se arregalaram com a súbita aparição de Arsha. Mas quem ficou ainda mais surpresa foi a própria rainha abelha. Presa nas garras de Beru, ela olhou para Ezil e deixou escapar um pequeno suspiro. Eu não podia acreditar quando a vi de longe, mas você realmente é uma nobre demônio. É uma honra conhecê-la. Sim, é uma honra. Ezil respondeu ao cumprimento educado de Arsha, tentando conter um sorriso. Então, com o nariz erguido, ela se apresentou dignamente. Eu sou Ezil, a filha mais velha da família Hadiru. E você é? Ah, a grande família Hadiru. Eu sou a rainha abelha Arsha. O que vocês duas estão fazendo? Surro olhou para ambas com uma expressão perplexa. Arsha sentiu um calafrio ao ver o quão próxima Ezil parecia estar de Surro. Pensar que ainda havia uma nobre demônio viva. Isso significava que essa demônio à sua frente tinha uma grande chance de se tornar a próxima rei demônio. E um ser tão poderoso agora era aliado de Sung Surro, o sucessor do monarca da presa. Não, espera. Como ele conseguiu adquirir o poder do corpo de ferro? Eu não consigo nem começar a entender o que está acontecendo. Além disso, era bastante coincidência que tantas raças diferentes estivessem reunidas nesta pequena e remota vila. E o fato de que ela era atualmente a mais fraca entre eles fez Arsha se sentir ainda mais desconfortável. Esta vila deu mais trabalho do que valeu. Ela se arrependeu de ter pisado ali em primeiro lugar. De qualquer forma, havia apenas uma opção restante para ela naquela situação: submeter-se. Mesmo que seu corpo principal já tivesse partido, ela precisava evitar ao máximo despertar a ira de Surro, caso o encontrasse novamente um dia. Sung Surro, eu realmente só estava fazendo reconhecimento nesta vila. Eu juro. Arsha implorou por sua inocência de forma sincera, e começou a relatar honestamente o que havia acontecido com ela. Depois daquele dia, eu tenho vagado por aí, tentando encontrar lugares onde você não estivesse presente. Mas acabou sendo mais desafiador do que eu imaginava. O problema começou quando Surro, de repente, decidiu se tornar o mestre de uma guilda, e começou a invadir dungeons por todo o país para ganhar experiência. Seja por coincidência ou azar, Surro sempre planejava uma incursão perto de onde Arsha se movia. Para ele, era apenas uma visita de um dia, mas ela tinha que deixar a área às pressas para evitar ser detectada. Eventualmente, Arsha não aguentou mais e tomou uma decisão. Ela iria para outro país onde Surro não estivesse presente. No entanto, a península coreana era cercada pelo mar em 3 lados, e era impossível para abelhas cruzarem o Pacífico ou o Atlântico com suas pequenas asas. Esconder-se em um avião estava fora de questão também. Hoje em dia, a segurança está muito apertada para evitar que vilões entrem escondidos. Com essas restrições, Arsha ficou com apenas uma opção: a Coreia do Norte. Eu estava simplesmente indo para o norte para chegar à fronteira. E foi então que encontrei Harmakan preparando a grande fuga. Harmakan? Sim. O grande xamã do clã dos espíritos demoníacos, Harmakan. Ele estava no meio de executar seu plano de usar os vilões da prisão de Jizan para aumentar seu poder, e me pediu ajuda para fazer o reconhecimento.
Então você ajudou ele. Com essas palavras, Beru apertou ainda mais sua pegada na cintura de Arsha. Arsha continuou rapidamente. No início, eu ajudei um pouco pensando que era um plano para usar vilões que mereciam morrer. Se eu soubesse que as coisas iriam escalar desse jeito, eu nunca teria participado. Arsha realmente se sentia injustiçada. Para piorar, ela havia conhecido Surro no meio de resolver a situação anterior com vilões. Se outro incidente envolvendo vilões ocorresse com sua participação, ela não poderia deixar de se preocupar que Surro viesse atrás dela. Inicialmente, Harmakan me disse que planejava usar apenas as almas dos vilões da prisão de Gizan como ingredientes para sua magia. Arsha aceitou prontamente a oferta, pensando que Surro não se importaria se alguns vilões morressem, desde que não houvesse vítimas civis. O que Harmakan queria dela era que fizesse o reconhecimento da situação dentro da prisão e rastreasse os movimentos dos vilões que haviam escapado. Ele prometeu me dar alguns vilões para transformar em novos lanceiros em troca da minha ajuda com o reconhecimento, mas as coisas não saíram como planejado. Arsha havia assumido que Harmakan mataria todos os vilões assim que eles escapassem. Seu plano era salvar alguns deles, alimentá-los com geleia real e modificá-los para serem seus novos lanceiros da Rainha Abelha. Mas esse plano foi por água abaixo, no momento em que os vilões encenaram uma fuga em massa. Harmakan prefere almas manchadas pelo mal. Ele queria corrompê-los ainda mais para tornar seu círculo mágico ainda mais poderoso. E isso era bastante simples. Como Huang Dong-suk era um homem extremamente ganancioso, bastou um pouco de persuasão para que ele cometesse o ato. Desviados por seu líder, os vilões, assim que conseguiram escapar, decidiram conquistar a vila próxima e saborear sua recém-descoberta liberdade. O resultado foi verdadeiramente horrível. O momento em que indivíduos despertos, com habilidades sobre-humanas, foram libertos das restrições da lei, tudo se transformou em um verdadeiro inferno. Esta vila já estava saturada com a feitiçaria de Harmakan. E essa magia alimentou ainda mais os desejos dos vilões. Ouvindo Arsha, o olhar de Surro se desviou para o lado. Os vilões sobreviventes que haviam se rendido evitavam seus olhos, envergonhados. Eles estavam momentaneamente distraídos com a aparição de Arsha, mas, à medida que ela revelava seus pecados passados, um senso de desespero dominava seus pensamentos. Claro, esses vilões não haviam sido mortos pelo assassino sombrio Kang Taishik, o que significava que não participaram diretamente do massacre na vila. Mas definitivamente haviam causado estragos, e a única razão pela qual não mataram ninguém foi porque estavam ocupando os restaurantes e bares próximos, devorando comida e álcool que haviam sido privados na prisão. Swoosh! Devo matá-los todos? Os vilões empalideceram ao ver o assassino sombrio levantar sua adaga, tendo percebido o olhar de Surro. Não, espere. Surro levantou a mão para impedir Kang Taishik. Entendido. Kang Taishik abaixou sua adaga com uma expressão triste, mas sem ousar desobedecer à firme ordem de seu mestre. Mas a ordem de Surro para interromper o massacre não era por piedade dos vilões. Parece que quanto mais pessoas morrem nesta vila, mais forte a feitiçaria dos espíritos demoníacos se torna. Isso mesmo. Como esperado de Sung Surro, você realmente é incrível. Compreendeu como o círculo mágico de Harmakan funciona em um instante. Arsha não pôde deixar de ficar impressionada com as palavras de Surro. A feitiçaria maligna do clã dos espíritos demoníacos, que tratava almas como brinquedos, era uma magia complexa que outras raças não conseguiam facilmente compreender. Mesmo Arsha só sabia disso porque Harmakan havia lhe contado. Ela não teria descoberto apenas observando. Mas para Surro, não foi difícil. Desde algum tempo, mensagens estranhas do sistema haviam começado a aparecer acima dos corpos dos vilões mortos. Extração de sombra impossível, devido à ausência de alma. Extração de sombra impossível, devido à ausência de alma. Extração de sombra impossível devido à ausência de alma. As almas desaparecidas provavelmente haviam sido tomadas por Harmakan. A história de Arsha sobre o plano de Harmakan de usar os vilões como ingredientes para seu círculo mágico foi apenas uma confirmação. Juntando todas essas peças, Surro concluiu que quanto mais mortes ocorressem naquele lugar, mais forte se tornaria a feitiçaria de Harmakan.
Sung Surro. Posso facilmente guiá-lo para fora desta vila. Apenas confie em mim. Arsha, rápida e astuta, ofereceu mostrar a Surro uma rota de fuga. Não importava o quão forte fosse a ilusão de Harmacan. Arsha foi quem ajudou a esconder seu corpo principal. Mas... não. Obrigado. Surro rejeitou firmemente a oferta. Não era que ele não confiasse nela. Em momentos como este, é preciso enfrentar o inimigo de frente. Os olhos de Surro brilharam enquanto ele olhava para a frente. Os Cavaleiros da Morte enviados por Harmacan já estavam se aproximando. Baque! 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 Armaduras vazias caminhavam em sua direção. A aura sombria que emanava de seus corpos causava calafrios em todos que as observavam. Oh, que são essas coisas? Os vilões que haviam se rendido a Surro empalideceram ao ver a força esmagadora. Em contraste com eles, Surro não sentia medo, apenas excitação. Cavaleiro da Morte. Cavaleiro da Morte. Os inimigos tinham nomes flutuando acima de suas cabeças. Ao ver isso, ele não pôde deixar de sorrir. Harmacan. Você é inesperadamente útil. Isso é bastante atencioso. Beru também riu de maneira sombria, seguindo o exemplo de Surro. Surro olhou para Essil, e ela imediatamente recuou, entendendo seu sinal. Ela não deveria interferir a partir de agora. Transformando as almas de vilões inúteis que nem dão experiência em monstros. Surro riu de forma significativa. Levantou suas espadas gêmeas e avançou com Grey. Era hora de subir de nível. Quarururung. Nesse momento, as mãos gigantes de Harmacan surgiram do chão, levantando prédios inteiros e os jogando em Surro. Estrondo. Isso é um truque interessante. Surro escolheu enfrentar isso de frente.